A dúvida, ela pode nos paralisar? Vamos falar sobre isso hoje? Olha só, hoje eu quero trazer uma reflexão de um texto da Bíblia que está lá no livro de Mateus 14, a partir do versículo 23. E já quero dizer que não é nenhuma pregação não, é só uma reflexão para a gente fazer uma comparação com a nossa vida, com a nossa realidade hoje. É aquele texto que fala de Jesus andando sobre as águas, é sobre o sobrenatural. Então o início do texto começa dizendo que Jesus determinou a seus discípulos que subissem na barca e passassem para o outro lado da margem. Só que naquele momento Jesus não iria com eles. E a Bíblia diz que exatamente naquele momento a segurança dos discípulos estava na terra. Mesmo assim, eles obedeceram, subiram no barco e partiram. Então, trazendo para a nossa realidade, a segurança daqueles discípulos estava onde? Na terra. E muitas vezes a nossa segurança está na nossa terra da zona de conforto, que de conforto não tem nada, mas a gente costuma dizer assim, é melhor deixar como está, é melhor a gente ficar por aqui mesmo, é melhor não arriscar, e a gente fica por ali. Quantas e quantas vezes na sua vida, eu digo que na minha vida já aconteceu, mas quantas e quantas vezes nós mesmo não gostando do resultado que estávamos vendo, não gostando da situação que estávamos vivendo, permanecemos por ali. Por quê? Mesmo assim fomos levando aquela situação. O medo nos impediu de avançar. O medo nos impediu de ver o outro lado da margem, o outro lado da moeda, de virar a página, de conhecer talvez o novo, não é? Mas por medo nós ficamos ali paralisados. E no texto conta que em determinado momento já era noite, eles já estavam bem afastados da margem de onde eles saíram, eles avistam alguém andando sobre as águas. Eles ficaram apavorados e começaram a gritar, é um fantasma. E aí Jesus se revela, sou eu. Não era nenhum fantasma, eles estavam vendo fantasmas onde não haviam fantasmas, né? Eles estavam vendo naquela pessoa um fantasma, onde de fantasma não tinha nada. Quantas vezes na nossa vida nós ficamos vendo fantasmas onde não existem fantasmas? Por exemplo, tem gente que tem muito medo da traição. E aí começa a fazer o quê? A sufocar o amado, a sufocar a amada por medo da traição, vivendo com o fantasma da traição, onde não existe este fantasma. Não faz muito tempo, eu estava atendendo uma pessoa e ela falou comigo, sua Neuzinha, está tão difícil de arrumar um companheiro que hoje eu acho que eu ando sufocando meu companheiro, ele não está gostando muito não, mas sabe por quê? É medo de perder. E aí eu falei para ela, olha, saia dessa situação, esse fantasma da traição é você quem está criando, você está trazendo, chamando esse fantasma da traição para a sua vida. E aí eu falei para ela, olha, quando eu aprendi desde criança que quando a gente mantém o passarinho com a mão aberta, ele pode até voar, mas ele volta, ele sente segurança aqui. Mas se você mantiver o passarinho com a mão fechada, quando você abrir, ele bate asas e vai voar. E certamente ele pode até não mais voltar. Então, a gente precisa ficar longe desses fantasmas. O fantasma do medo da traição, o fantasma do medo de sermos substituídos por outra pessoa, né? Aí também tem um outro exemplo, gente, que eu gosto muito de falar. Profissionalmente, muitas vezes nós queremos avançar profissionalmente, aí trazemos um monte de ideias novas para a nossa cabeça e decidimos, esse vai ser o esse vai ser o meu foco, essa vai ser a minha decisão, eu vou caminhar para frente. Só que no meio do caminho, olha o fantasma do medo, o medo de não dar conta, o medo que aquele trabalho não seja suficiente, o medo que aquele trabalho não gere para nós o dinheiro que nós gostaríamos e com medo de faltar dinheiro, com o fantasma desse medo da escassez, o que a gente faz?
a gente começa a pensar assim, eu vou arrumar outras coisinhas para eu fazer. E aí a gente começa a dar tiro para todos os lados e perdemos o nosso foco real. E aí acabamos o quê? Ficando perdidos. Nós precisamos tirar da nossa vida esses fantasmas, parar de ver fantasma onde não existem fantasmas, né? E agora voltando ao texto, quando Jesus se revela, sou eu, Pedro, que era muito impulsivo, Pedro falou assim, bom, então se é o Senhor, me manda ir até aí. E Jesus simplesmente diz, vem, e Pedro simplesmente vai. Só que ele anda por uns passos ali sobre as águas, ele experimenta por alguns minutos o sobrenatural. Só que diante das tempestades, dos ventos estavam fortes, as circunstâncias eram contrárias, o que aconteceu? Ele duvidou, ele teve medo, olhou para baixo e acabou afundando. E aí ele começa a gritar por socorro, ele pede socorro e Jesus vai socorrê-lo, mas Jesus olha para ele e diz assim, Pedro, por que duvidastes? Por que duvidastes? E aí, essa pergunta pode ser para mim hoje e pode ser para você hoje, pode ser o próprio Jesus dizendo para você, por que é que você tem duvidado das minhas promessas? Por que é que você tem duvidado das minhas palavras? A vida continua te chamando, vem. A vida continua te oferecendo novas oportunidades, mas por medo do fantasma, das perdas e das dificuldades, a gente acaba paralisando. O medo de não dar conta, muitas vezes nos paralisa. E aí, voltando ao texto, Pedro, ele afundou porque ele teve dúvida. O medo e a dúvida paralisaram Pedro. Pedro, por que duvidastes? Gente, o medo é natural. Eu não estou aqui falando que ninguém pode ter medo. Todos nós temos os nossos medos. Tem gente que diz que o medo é covardia. E claro que não é. Coragem nunca foi ausência de medo. E tem uma frase de Gandhi que eu gosto muito, que ele disse que o medo tem alguma serventia. A covardia não tem nenhuma serventia. E todos nós temos os nossos medos. E coragem não é ausência de medo. Agora, o medo só não pode nos paralisar diante das tempestades fortes da nossa vida, diante das nossas circunstâncias contrárias. Nós precisamos, com cautela, com sabedoria, com coragem, continuar seguindo em frente. Outra coisa, isso se aplica a todas as idades. Por que eu falo isso? Porque tem gente que até hoje fala comigo assim, ô Neuzinha, você ainda tem sonhos com essa idade? Eu falo, sim, eu tenho sonhos, eu tenho metas, eu tenho os desejos, eu sonho com muitas coisas e eu sempre acredito que o meu amanhã será muito melhor do que foi hoje. E agradeço muito pelo dia de hoje. Claro, independente da nossa idade, a vida vem nos chamando. Continue a sonhar. Não deixe a dúvida te afundar em circunstância nenhuma. Os ventos fortes, os medos, as circunstâncias contrárias, os fantasmas podem até aparecer no nosso caminho, podem até cruzar na nossa jornada, mas nós não podemos parar, porque a vida continua te chamando. Vem viver a vida que você merece, vem viver a vida que você nasceu para ter, venha viver a sua vida e vida em abundância. E aí, sem medo de afundar, você vai começar a viver o seu sobrenatural. Vamos pensar sobre isso? Vamos refletir sobre isso? E assim eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Fique em paz.